Charla está nas redes sociais, em todas elas, @Charla Podcast, Instagram, TikTok, Twitter e Quai. Eu sou Bruno Cantarelli, @Cantarelli Bruno, lá também nas redes sociais, você me acha. Você é o... @OBetoJúnior _, com artigo mesmo. O Beto Júnior. @OBetoJúnior _, enquanto a gente não consegue aí dar uma carteirada no Instagram e meter um Betão oficial. Porque já tinha Betão lá quando eu cheguei, né? Então é OBetoJúnior _. E aí pode seguir, eu sigo de volta, a gente resenha. Você conquistou o teu espaço, tanto na bola quanto na mídia também, que imagino que não tenha sido fácil. Você parou de jogar, Disposição, né? E acho que a gente pode falar disso, você se programou, né, também pra isso, né? Eu já Você te pensava nisso, né? Te perguntar fora do ar, você parou novo, cara, ou é uma... Não, parei com 30 anos. Tinha pelo menos mais uns 5, 6 anos de carreira. Por quê? Foram alguns fatores. E um deles, uma discussão que eu tive no Botafogo, no meu último ano. E aí a história é um pouco longa, mas eu vou tentar resumir. Nós começamos como líderes do campeonato, nos mantivemos em zona de Libertadores e terminamos brigando pela Sul-Americana. E foi um ano que o Flamengo estava para cair. E aí aquela coisa, né? O jogo treino lá em General Severiano, aquela confusão, a torcida lá, porque quando eu estava no Flamengo e o Botafogo caiu, eu estava do outro lado. E aí a situação tinha se invertido. Agora eu estava no Botafogo, o time muito bem, e o Flamengo numa situação difícil. A gente vai pro jogo, clássico, lá em Volta Redonda, 1-0 pro Botafogo no intervalo com um homem a mais. E a gente falou no intervalo, gente, vamos matar o jogo, porque é Flamengo, é uma camisa pesada do outro lado. Resumo da história, com um homem a menos, 3-1 Flamengo. Os caras buscaram, viraram, a gente perdeu alguns gols. E assim, o Celso Roth, que na época era o treinador, ele tirou o lateral esquerdo porque o Bill já estava com amarelo, ele ficou com medo do segundo amarelo e colocou o lateral direito na esquerda. Com 10 minutos ele teve uma lesão muscular, não tinha ninguém para repor, ele pegou o Glauber, que era um volantezinho pequenininho, e pôs na esquerda. O Flamengo botou Diego Souza em cima dele, o Glauber era... Ator, né? Um anão perto do Diego, ele girou 3 vezes em cima do Glauber, nada, não culpa dele, mas por uma questão física. Pênalti, gol do Diego, a gente perdeu o jogo. Eu tô chegando no carro, eu ia voltar com o meu assessor de imprensa. E aí vem o Cícero Melo, da ESPN, e fala assim, Caio... Bom, um pouquinho antes, a gente chega no vestiário e o Bebeto esculacha a gente. E ele tinha razão. Por quê? Porque a gente não poderia perder da maneira como nós perdemos. São aquelas coisas do futebol, acontecem. Ninguém fez de sacanagem, mas era um jogo que estava nas nossas mãos, 1-0, numa fase boa, contra um time com um homem a mais, você não pode tomar 3 gols. E nós tomamos. E aí a gente ouviu tudo que o Bebeto tinha para falar. Na hora que eu tô entrando no carro, o Cícero Melo vem e fala assim... O Montenegro, o vice-presidente de futebol, acabou de dar uma declaração forte dizendo que vai ter uma lista de dispensa, que é um bando de sem vergonha que não merece vestir a camisa do Botafogo. O que você tem a dizer sobre isso? Eu falei, eu sou funcionário do clube. Eu não ouvi, eu não tenho nada a dizer. Depois que eu entender o que ele falou, eu te respondo. Entrei no carro e falei, liga o rádio. Quero ouvir na íntegra o que o Montenegro falou. E voltei para o Rio de Janeiro ouvindo a íntegra do Montenegro. E ele fala, bando de sem vergonhas, que foram coniventes com a situação do Flamengo, que não tiveram a coragem de rebaixar um rival e que ia ter uma lista de dispensa, sim. E que o meu nome, teoricamente, seria um dos que encabeçaria essa lista. Você pode não gostar de mim como jogador. Você tem todo o direito de achar que eu não jogo bem, que eu não funciono, que eu não mereço ser titular. Mas você não pode atacar minha integridade. Porque isso eu não abro mão. Isso aí é uma questão de valores que eu aprendi com os meus pais e que eu não faço com nenhum outro atleta e nenhum outro comentarista. Porque... Como se tivesse entregado o jogo. Exatamente. Foi o que ele quis dizer, que nós nos entregamos, vendemos o jogo para o Flamengo. No dia seguinte era folga, foi marcada uma reapresentação, acabaram com a nossa folga. Isso eu tô contando em primeira mão, hein? Caramba! Nunca contei isso nem no Bem Amigos, nem no Boleiragem, lugar nenhum. E aí a gente vai, na hora que a gente chega, staff todo, todos os jogadores e toda a comissão técnica, diretoria. O Bebeto não foi. Foi o Montenegro e um senhorzinho do lado dele. E aí ele entra, tá todo mundo sentado, muito chateados. E paralelamente a isso, eu combino com o meu empresário e falo assim, eu não visto mais a camisa do Botafogo. Porque não é justo o que eles estão fazendo comigo. E pode marcar uma coletiva de imprensa para depois da apresentação, que eu vou falar algumas coisas que precisam ser faladas. Resumo da história. O Montenegro chega e fala assim, eu tenho 3 perguntas e eu não saio daqui sem as minhas respostas.
Na coletiva? Não. Não, Só internamente. Só- Primeiro, o que vocês vão fazer? O que aconteceu para vocês perderem um jogo com um homem a mais? Segundo, o que vocês vão fazer para reparar a vergonha que foi o jogo de ontem? Terceiro, vocês querem que o Rotti continue ou o Rotti saia? Porque para entregar o jogo do jeito que vocês entregaram, eu acho que vocês não querem mais o treinador. Eu vou sair, em 5 minutos eu quero as minhas respostas. E saiu. Todo mundo saiu, ficaram só os jogadores. O Scheid era nosso capitão. E aí eu falo, Scheid, gente, alguém entregou? Alguém fez de sacanagem? Alguém fez de propósito? Mas eu fui muito atacado. Por quê? Porque foi dito isso e atrelaram essas críticas ao meu nome. Ao do Alex Alves e ao do Guilherme. Que eram os 3 maiores salários da época, 3 jogadores mais badalados e tal. E eu não admito isso. Então eu vou pedir um favor para vocês. Eu não vou jogar mais. Para mim a temporada acabou. Mas eu não posso aceitar que falem da minha integridade da maneira como eles falaram. O Montenegro vai voltar. E eu vou pedir uma coisa para vocês. Deixa eu falar. Eu marquei uma coletiva de imprensa quando acabar essa reunião, mas antes da coletiva eu preciso falar algumas coisas pro Montenegro. Então, por favor, eu sou um cara mais equilibrado e eu sei o que eu quero falar e de que maneira que eu vou falar. Por favor, não me interrompam. É a única coisa que eu peço a vocês. Não, você não vai sair, você não vai sair. Na hora que a gente tá naquela confusão, o Montenegro volta com a comissão técnica, com a diretoria. Isso que eu tô resumindo a história, hein? E aí ele vira e fala, tem minhas respostas? Com uma certa arrogância. Na hora que ele fala isso, eu vou abrir a boca o Scheid, como capitão do time, como um líder, e ele foi muito bem. Ele vira e fala, Montenegro, ninguém entregou de sacanagem. Mas para devolver, sei lá qual é a palavra certa, mas assim, para retribuir, para pagar uma impressão que nós deixamos ontem, a gente te entrega uma Sul-Americana. Uma competição internacional que o Botafogo não disputa há 10 anos. Em relação ao que aconteceu, é do futebol, ninguém fez de sacanagem. O jogo escapou. Porque acontece, por isso que o futebol é essa loucura. A gente não entregou, a gente não fez de sacanagem. E em relação ao técnico, cara, o Rotti não tem culpa de nada. A responsabilidade é dos jogadores. E, de fato, a responsabilidade era nossa. Então, cara, se você dispensar um jogador, como foi aventado aí lista de dispensa, você vai jogar com os juniores. Se tirar um, saem todos. Nisso ele me quebrou. Porque foi exatamente o que eu tinha pedido para não falar. Aí o Montenegro vira e fala assim, porque, pô, foi um absurdo, não sei o que. Na hora que ele tá falando, eu falo assim, Montenegro, eu tenho uma pergunta para você. E se você quiser, eu vou sair, eu te dou 5 minutos, mas eu não gostaria de sair dessa sala sem uma resposta, ironizando o que ele tinha acabado de falar. E aí ele olhou e entendeu a ironia e falou assim, como é que é? Foi como é que é o caramba. Você é vice-presidente de um dos maiores clubes do mundo, um time que deu Garrincha, deu Zagallo, deu tantos jogadores, Túlio Maravilha, para a história do futebol brasileiro, ou você é um boleirão chefe de torcida? Caraca. Ele falou, como é que é? Foi, como é que é o caramba? Você me acusou de sem vergonha, vagabundo, que entregou o jogo pro Flamengo e que foi conivente com o meu adversário. Em nenhum momento você protegeu esse elenco que tá há 3 meses sem salário, que nunca expôs isso na mídia, que não tem internet, que a gente treina em cima do shopping e dá uma dor do caramba no tendão de Aquiles. Eu fiquei 2 meses fora do Brasileiro por inflamação no tendão de Aquiles. Eu nunca falei aqui que quando eu fui assinar o contrato, acabou a luz do Botafogo, eu tive que assinar no shopping porque vocês não pagaram a conta de luz. A gente defende a instituição. Você expôs os atletas. Isso eu não vou admitir. Expõe o atleta, não o ser humano. Não que eu tô falando isso, levanta o time inteiro. É isso mesmo, seu... E vira uma confusão. Todo que era mundo contra tudo ele. que eu tinha pedido para não acontecer. Caraca. Beleza. Resumo da história, que tem uma segunda parte. O Montenegro vira e fala, cara, eu queria pedir desculpa. Aí tem um senhorzinho do lado dele, que vira e fala, pera. Deixa eu me apresentar. Eu sou Cantarelli, não lembro o nome dele. E, cara, eu sou o cara que ajuda a pagar o salário de vocês. E eu sei o esforço que essa diretoria faz, porque eu sou vice-presidente de tal banco. E, cara, eu gostaria de que isso tivesse sido gravado. Porque eu fui um dos caras que, como o Montenegro falou, liguei pro Montenegro pedindo uma satisfação, que alguma medida tinha que ser tomada. E hoje, como botafoguense, eu tô tendo a maior aula que eu tive na minha vida do esporte, porque eu tô vendo que vocês sentiram a derrota, que não foi de propósito, que vocês estão indignados. É tudo que o torcedor botafoguense queria ouvir, essa indignação. Aí eu virei e falei,
Obrigado, primeiro, por ajudar a pagar o nosso salário, que não é um problema seu. Agora, se você está ajudando a pagar o salário, já é um modelo de gestão que não está dando certo. Sim. Porque o salário está com 3 meses de salário atrasado. Mas, enfim, obrigado. Isso mostra que as coisas não estão tão bem assim. E vamos embora. Resumo da história, o Montenegro pediu desculpas a mim, ao Guilherme, ao Alex Alves, falou, eu não citei vocês, quem citou foi a imprensa, mas você falou em lista de dispensa. Sim. Pediu desculpas ao Rotti, o Rotti foi mantido, isso estou resumindo, tá? Pediu desculpas ao Rotti e tocamos a vida. A assessora de imprensa virou e falou, tem 2.000 pessoas lá embaixo esperando uma resposta depois de um clássico que vocês perderam. E aí a minha sugestão é que você, Caio, como uma pessoa mais equilibrada desse grupo, faça um pronunciamento. O Rotti foi muito íntegro, muito correto e falou, o Caio fala, mas vamos todos, porque vai estourar no Caio. Então o Caio pode falar, fala que não é uma entrevista, é um pronunciamento e vamos embora. Beleza. Desci, falei, vida que segue. Jogo seguinte, Curitiba, a gente ganha de 2-0, eu faço um golaço, mato no peito, pego um voleio bonito e tal. Eu não estava na coletiva de imprensa, o Montenegro entra no vestiário e fala, Caio, me acompanha. Porque na discussão eu falei, você me desculpa? Eu falei, não. Eu te desculpo quando você me pedir desculpas públicas. Porque você não falou na TV, se desculpa na TV. E aí ele, muito corretamente, me leva pra coletiva. Todo mundo estranha, porque eu não era um dos nomes da coletiva. E ele fala, queria pedir desculpas ao Caio. Porque eu sou apaixonado por esse clube, eu sou extremamente passional. E o que eu falei depois do jogo do Flamengo repercutiu muito em cima do Caio, do Alex e do Guilherme. O Alex e o Guilherme não estão nesse jogo, mas eu queria pedir desculpas para você, Caio, e dizer que você foi um dos maiores caráteres que eu tive a oportunidade de trabalhar na minha carreira. Na hora que voltou para mim, eu falei, desculpas aceitas, levantei e saí e resolvi o meu problema com o Montenegro. Porque se ele fez muita bobagem, ele teve a humildade de pedir desculpas. Sim. Beleza. Aí você vai lembrar disso. Última rodada. Botafogo e Fortaleza. Se a gente ganha, a gente tá na Sul-Americana. Fazia 10 anos que o Botafogo não disputava uma competição internacional. A gente vai pra coletiva e um repórter da Globo faz a seguinte pergunta. De quem é a culpa? Vocês lideraram o campeonato, vocês ficaram em zona de Libertadores e hoje brigam pela Sul-Americana. A expectativa estava muito alta e termina em viés de baixa, mesmo sendo uma competição inédita. É do treinador? É da diretoria ou é dos jogadores? Amigos, eu juro que eu falei exatamente. Pode buscar na internet, eu falei. Tua pergunta é muito boa, mas não é hora de eu responder. Porque qualquer que seja a minha resposta, vem uma porrada de críticas em relação à diretoria, à comissão técnica ou aos jogadores. Depois do jogo eu te respondo, mas hoje eu preciso focar no Fortaleza. Esse treino foi em Niterói. Eu tô na Ponte Rio-Niterói e minha mãe me liga e fala assim, o que você aprontou? Eu falei, muito pelo contrário, mãe, eu pus panos quentes. Ela falou, todos os veículos de comunicação, rádio, TV, jornal, estão dizendo que você prometeu uma declaração bombástica para depois do jogo. Cara, eu nunca falei isso. Muito pelo contrário. Era a época do Orkut. Você vê como eu tô velho. Pra você mais novo, que não tem ideia do que era Orkut, é como se fosse um Instagram de 20 anos atrás. Isso aí. Comunidades. E não se dá a senha do Orkut pra sua namorada. Não. Né? Não se comete esse erro. Hoje eu sou muito bem casado. Um beijo pra minha esposa. Mas eu liguei pra minha namorada da época, que não é a minha esposa de hoje em dia, né? Eu tô falando quando eu tinha 30 anos, hoje eu tô com 48. São quase 20 anos atrás. Eu virei pra ela e falei assim, seguinte, minha senha é essa, dá uma olhada, porque era o termômetro que a gente tinha na época pra entender essa relação com o torcedor. Falei, dá uma olhada se tem alguém me xingando. 10 minutos depois ela me liga e fala assim, não consegui ler todas. O torcedor do Botafogo que mais te ama tá querendo matar tua mãe. Estão te chamando de mercenário, de não sei o que lá, babá. Abra um parênteses. 3 meses de salário atrasado. A gente chega no treino e isso eu vou falar pela primeira vez, tá? E o Scheid e a equipe marcam uma votação porque eles não queriam treinar no sábado. Isso era uma sexta-feira à noite. Sim. Prometeram e não pagaram. Porque ele estava com 3 meses de salário atrasado. Eu venho pro Botafogo para tirar o Botafogo, para não deixar o Botafogo cair. Eu faço 12 jogos,
em 2004. Nesses 12 jogos 2004. eu faço 8 gols. Tenho um início muito legal e não construí nada sozinho. Eu era talvez o cara que não tivesse sentindo aquela pressão e chega no momento de definição do campeonato. Eu e o Ricardinho, e as coisas encaixaram No e a gente não centenário cai. do clube. E a gente não cai. É. Num jogo contra o Atlético Paranaense, Pô, esse 1 a jogo 1 aí- lá na Arena da Baixada. Você lembra? Gol do Schwenk. Gol do Schwenk. Se eu não me engano, ele bota a faixa escrito Jesus de cabeça pra baixo. Eu não lembro. Eu lembro da faixa, não lembro de cabeça pra baixo. Mas a gente não cai. É. Quem continuou no Botafogo teve que buscar na justiça o direito aos salários atrasados. Aham. E se repetiu a história. E eu renovei, mas falei, me paga o que ficou pra trás e a gente começa uma nova história. Eles me pagaram, eu renovei. Se repetiu. E aí, votação... Se 2005, né, já é o ano que você falou que brigou pela liderança, era o PC Guzmão, técnico no início. Que é onde começa as coisas darem Alex Alves errado. fazendo gol, tudo mais. Porque o PC, a gente é líder do campeonato, ele É aceita uma isso. proposta do Cruzeiro, inventa uma confusão lá com a diretoria que não desistiu pra justificar a saída dele. E ele sai e aí o time começa a cair de rendimento. Caramba, então foi um Botafogo que não viveu o que viveu agora, que isso aí acho que é... Mas teve uma expectativa de título e não Como concretizou. foi esse ano? Nada se nada compara. parecido. Nada se compara a esse Não, ano. exatamente. Mas beleza. E aí, votação. Ele chega e fala assim, vamos votar e a gente não vai treinar. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, nós estamos do lado correto da história. Por quê? Porque nós estamos fazendo o que a gente pode fazer. A gente nunca expôs o clube, mesmo depois da confusão que já tinha tido lá atrás. Vamos terminar bem, meu. Vamos dar essa Sul-Americana, mas se a gente deixar de treinar, fizer uma greve, a gente tá morto. Beleza. Vota. De 30 jogadores, eu não lembro exatamente o número, eu fui o penúltimo a votar. Tava 28-0 a favor da greve. Então era, nós não treinamos no sábado, ligamos pro banco, se não for depositado, a gente vai pro jogo sem treinar. Eu falei, eu fui o 29º voto, eu falei, sou completamente contra. Já perdemos, mas eu faço questão de registrar que eu sou contra e digo mais. A gente tá comprando uma briga maior do que a gente pode enfrentar. Por quê? Porque o sistema é contra a gente. Eles vão mentir na imprensa. Sim. Eles vão falar que o salário tá em dia, eles vão falar que não entendem a crise. E a torcida vai cobrar a gente. Se a gente não ganhar do Fortaleza domingo, a gente tá morto. Mas ficou decidido 28-2, porque o último voto era do Ricardinho, que era muito amigo meu, falou: se o Caio acha isso, eu tô com ele. 28-2. Não tenho treino. Chama o Rotti. O Rotti, muito sabiamente e com 20 anos de estrada a mais do que a gente, vira e fala assim, não, vocês estão loucos, eu não vou permitir que vocês façam isso. Nós vamos chamar o assessor de imprensa. Nós vamos passar para a imprensa. Por isso que eu falo, e hoje eu tô do outro lado, que as diretorias mentem muito. Mentem no salário, mentem no peso, mentem em contratação. Eles jogam o jogo e passam uma mensagem para a torcida para proteger o ambiente. Tá tudo correto, desde que não expõe os atletas. Claro. E naquele momento a gente estava sendo exposto. E aí, ele fala o seguinte, eu vou falar que eu vou concentrar hoje. E vou soltar para a imprensa que nós vamos concentrar hoje. Nós vamos treinar. E quando acabar o treino, vocês vão falar que não vão concentrar porque os salários estão atrasados. E que se não pagarem amanhã, vocês não concentram. Mas treinar, nós temos que treinar. Beleza. Aí entra o pós-treino, essa minha entrevista. E eu entro em campo contra o Fortaleza. Aí no sábado a gente treina. Liga para o banco. Não tem nada. E eu avisei. E aí... O que sai na imprensa depois de que a gente fala da greve? Caio encabeça greve para o Botafogo não treinar. E aí, onde veio a porrada da torcida? Ah, e você? No líder que encabeçou a greve. Eu fui o único a votar contra. E o Ricardinho depois de mim. De atacante. Atacante. Foi 28-2. Eu fui o primeiro a falar que eu era contra e que era uma briga que a gente não poderia brigar. Bancar, né? Bancar. E aconteceu exatamente o que aconteceu. E a porrada foi em mim como se eu fosse o pivô da crise. Foi, tá tudo certo. Virou o jogo da minha vida. Eu preciso fazer a diferença nesse jogo. Porque senão... E as palavras de algumas pessoas lá dentro foi pro Chad. Porque aí o Chad pega e avisa a diretoria. E a diretoria responde. A gente tava jogando na Ilha do Governador. Porque o Maracanã tava em reforma. Falou assim, vou falar uma coisa pra vocês. Nós não vamos pagar. E sabe aquele portãozinho que fica embaixo da organizada? Se vocês perderem... Eu abro o portão e vou ver vocês apanharem em campo do camarote. Que isso, cara? Então gerou uma pressão para esse jogo muito grande. Acabou acho que 2-0 ou 3-1 pra gente. Eu faço um dos gols. É meu último jogo como profissional. Sou eleito o melhor em campo.
E na hora que eu entro em campo, eu parecia o Romário. Eu ia pra cá, a imprensa inteira ia pra mim. Eu ia pra lá, a imprensa inteira ia atrás. E aí, Caio, você falou que ia falar hoje. Eu falei, não. Eu falei que ia falar depois do jogo. Agora eu preciso concentrar no jogo. E acaba o jogo, vem todo mundo em cima de mim. E eu falo muito isso nos meus comentários. Tão importante como a forma como você chega é a forma como você sai. E hoje eu posso olhar no olho de todos os lugares por onde eu passei e entrar pela porta da frente. Por quê? Porque eu sempre fui muito correto. Sim. Posso ter perdido o gol, posso não ter jogado bem, mas eu sempre fui muito profissional. Inclusive no Botafogo, que foi o meu último clube e que eu tenho um carinho muito grande. E aí a imprensa vem e fala, pô, você falou, e repete a pergunta. Eu falei, ó, Bebeto tá ali, naquele camarote. Foi dito que os salários estavam em dia, foi dito uma série de coisas que não são verdadeiras. Volta lá e pergunta pro Bebeto se ele continua bancando. Se ele continuar bancando, vocês voltam aqui, eu tenho bastante coisa para falar. Mas eu acho que a resposta dele vai ser diferente. Todo mundo sobe e o Bebeto malandramente fala, não, nesse momento a gente tem que enaltecer esse grupo de jogadores, uma competição internacional depois de tantos anos, existem pendências, mas nós vamos pagar. E aí todo mundo falou, opa, o Caio não estava mentindo. E aí até a torcida que estava brava comigo entendeu que eu estava do lado correto da história. O que, para terminar essa história, e desculpa me alongar tanto. Nada! Espetacular. Espetacular, de bastidor de futebol brasileiro. Passam 4 ou 5 meses, eu faço uma faculdade de gestão, eu começo como comentarista na Globo, na Rádio Globo, e nos programas com o Kleber no Arena, no Bem Amigos com o Galvão. E aí toca meu telefone, é o Montenegro, me convidando para ser diretor de futebol do Botafogo. Caraca, olha só. E aí eu falei, Montenegro, obrigado. Porque o meu último ano, a forma como eu saí não foi da maneira como eu gostaria de ter saído, apesar de tudo ter dado certo. Mas uma maneira de mostrar que vocês entenderam e que a nossa relação realmente é especial, é esse convite que você está me fazendo. Só que assumir uma posição dessa, nesse momento eu estou começando uma nova carreira como comentarista. A primeira coisa é olhar no olho dos jogadores e eu não posso mentir para eles, porque são meus amigos. Até ontem eu dividi o vestiário com esses caras e eu sei que o salário está atrasado. Eu não posso assumir uma função como essa num cargo de confiança onde eu imagino, primeiro, que eu não esteja pronto. E não estava. Ela falou, não, mas a gente quer te preparar. Eu falei, então tudo bem. Mas eu imagino que vocês querem fazer eu vou cuidar dessa transição de vestiário e arquibancada. E eu vou ser o interlocutor com os jogadores. Eu não posso mentir para esses caras. E nesse momento obrigado, mas eu abro mão. Mas foi muito gratificante, porque mostrou que realmente as coisas tinham sido resolvidas. Agora, você decide parar por conta desse choque de futebol brasileiro nesse último ano de Botafogo, que assim... Galera, né, o Caio tá passando um bastidor espetacular aqui da essência do futebol brasileiro, principalmente do futebol dessa época, né? Eu acho que agora os clubes estão tentando se profissionalizar. Mesmo assim, tem muita coisa que acontece ainda. O Botafogo virou SAF, é uma realidade completamente diferente. E de novo... Mas quando você tomou esse choque, assim, desse turbilhão todo, você falou, mano, chega. Cara, eu tava esgotado emocionalmente. Né? Ficava cansado de cabeça. Eu cheguei para os meus pais e falei, cara, eu preciso parar, eu preciso descansar, eu jogo porque era a minha paixão, eu nunca pensei em ser outra coisa da minha vida. E naquele momento, com 30 anos, eu já tinha conseguido um pé de meia, eu poderia passar um tempo sem jogar. Já tinha conquistado muita coisa, defendido grandes clubes, jogado na seleção e tal. Só que aquela coisa, quando você tem 20 anos, você não acredita nas coisas dos bastidores do futebol. Quando você tem 25 anos, você começa a lutar para tentar fazer diferente e mudar as coisas dos bastidores. Quando você tem 30, você entende que você não dá para lutar contra o sistema. Então eu falei, talvez seja a hora de plantar uma sementinha numa outra função e começar a defender os atletas e dar o outro lado da história. Legal, cara. E isso foi uma das coisas que me motivou. Eu pensei em ser comentarista, eu me preparei para ser comentarista? Não. Eu tinha uma boa relação com a imprensa, eu tenho uma mãe professora, então eu sabia conjugar o tempo certo dos verbos, construir uma história, uma frase, uma linha de pensamento com começo, meio e fim. Tabulário, né? Eu vinha de uma família classe média, meu pai era médico, que me proporcionou não jogar para sobreviver, mas jogar e correr atrás do meu sonho. E tem até uma história legal, que eu já contei em outros lugares, mas sempre faço questão de contar pelo público de vocês, e principalmente porque atinge as crianças. Quando eu tinha 16 anos... Eu estudava de tarde, o São Paulo pediu para eu estudar de manhã. Eu mudei para de manhã, o São Paulo pediu para eu estudar de noite. E mudar a terceira vez de período significava ser reprovado. Então eu fui treinar à parte, jogava futebol de salão, e quando acabou o ano, o São Paulo falou, agora você precisa fazer uma opção.
Com 15 para 16 anos, você não tem a cabeça que eu tenho hoje, com 50. E o meu pai falou, filho, o que você quer da tua vida? Talvez não seja a hora, mas a decisão é sua. E nós vamos te apoiar. Você quer continuar com teus amigos, com a namoradinha do colégio, jogando e tendo a tua vida, jogando no salão e ser o craque do clube, o craque do colégio? Social, né? Você vai estudar. Se você quiser correr atrás do teu sonho, você vai ter que abrir mão de tudo isso. E vai ter que... A gente vai procurar um colégio à noite e vai criar uma estrutura para que você termine o segundo colegial. O terceiro colegial, perdão, segundo grau. Mas eu queria fazer um acordo com você. Eu falei o quê? Falou, se for essa a sua opção, um dia você me devolve um diploma de faculdade. Caramba, olha só. E eu falei, por quê, pai? Tinha 16 anos. Falou, porque um dia você vai ser filho. E talvez um dia você tenha essa conversa com o teu pai. E você muda a educação, você muda os hábitos e muda a vida de uma população e de um país através da educação, não só através do esporte. E um dia você apresentar um diploma para o teu filho mostra que você correu atrás do teu sonho, mas que você não abandonou os estudos. Caramba. E a tua carreira é curta. Com 30 anos você... provavelmente 35, vai parar de jogar. E você tem mais 40, 50 anos dentro de um mercado que você precisa estar preparado para competir. E quando eu paro, nessa época do Botafogo, a primeira coisa que eu faço é me matricular na São Marcos, uma faculdade de São Paulo, num curso de gestão do esporte, já pensando em continuar trabalhando com o esporte. E depois de 2 anos, reconhecido pelo MEC, eu devolvo um diploma para o meu pai. Caramba, que então, legal, cara. Eu começo... Quando eu tenho eu paro 6 meses, depois era ano de Copa do Mundo, vinham algumas propostas que não deram certo, e eu falo, pai, talvez seja a hora de começar uma nova carreira, onde eu já estou desde 2008 há 15 anos.